capítulo 5 do livro de Gênesis, porque tem um conteúdo aqui muito relevante, muito importante, que vai ser importante nós comunicarmos aqui, nós falarmos acerca dele, tá ok? Então, vamos voltar aqui a Gênesis capítulo 5, a genealogia de Sete. Genealogia de Sete. Vamos lá. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1, que nos diz: toda honra e toda glória seja ao nome do nosso Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 1, que nos diz: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, sua imagem e semelhança, né? Como foi dito já em textos passados aí. Versículo 2: macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou o seu nome, Adão, ou humanidade, homem, antropo, né? Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. Então você já percebe que Deus está fazendo menção tanto do homem quanto da mulher, porque foi criado Adão, mas de Adão Deus tirou então a mulher, né, a partir da costela de Adão. Então estão ambos ali, ambos são criação de Deus. Então, acerca do versículo 2. Versículo 3, veja só. Agora nós vamos para uma sequência de genealogia. Então, claro, é um texto técnico, é um texto não tão interessante, vamos colocar assim, mas é importante porque é Sagrada Escritura. Então é texto bíblico, é texto que nos informa algo relevante, algo importante. Então é interessante nós analisarmos, vamos fazer uma leitura direta aqui, depois vamos trazer alguns conhecimentos muito importantes relacionados a isso. Veja, então a partir do versículo 3 inicia essa informação acerca da genealogia e do tempo de vida desses personagens. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Perceba que, na verdade, você tem algumas situações que foram descritas nos capítulos anteriores com relação a outros filhos que foram gerados a partir de Adão e Eva. Você tem, por exemplo, Abel, né? Você tem, por exemplo, Caim. Só que há a situação, a trágica situação na qual Caim mata Abel, né? Então Abel foi o primeiro mártir, Abel foi o primeiro justo que foi sacrificado, que foi vitimado, que foi morto. Tanto que Cristo refere-se a Abel como o sangue do justo Abel que ainda clama. Então, que clama pela justiça de Deus, desde o princípio da humanidade, com o primeiro assassinato, que foi também um fratricídio, quando um irmão mata, né, seu irmão, seu consanguíneo. Então nós temos aí o sangue de Abel derramado sobre a terra. E Caim, na situação em que estava, como que foi deserdado. Então na genealogia vai contar a partir de Sete. Então nós temos aí uma informação muito interessante, né? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. É interessante a linguagem empregada de Deus para com Adão, que gerou, né, um homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E agora comunica essa qualidade, essa característica do homem para com seu filho, tá certo? Do ser humano para com este outro ser humano. Então nós temos aí agora este ser à imagem e semelhança de seus progenitores. A comunicação aí, né, deste dom maravilhoso de Deus, que é ser a imagem e semelhança de Deus, que é ter inteligência, que ter o espírito, né, esta característica do espírito, que é a inteligência humana. Olha só: e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E viveu 800 anos. E gerou filhos e filhas. Você tem a informação do principal, você vai ter sempre esta estrutura. A informação do principal e uma informação que trata da existência de outros que também foram gerados neste período. Só que a genealogia vai se preocupar com o principal daquela geração. Por isso que a sequência que eu vou ler para vocês de outros nomes
elas não podem servir para você pegar todos eles e agrupá-los e fazer uma contagem cronológica, como alguns fizeram. Por exemplo, James Ussher, que estabeleceu a primeira linha cronológica importante, uma linha cronológica muito vasta, muito importante mesmo. Só que ele cometeu esse equívoco de fazer uma simples contagem da vida, né, desses personagens. Então fez uma somatória da vida deles e construiu uma cronologia na qual ele apontava 4.004 anos de existência da Terra, a partir de antes de Cristo, né, 4.004 anos antes de Cristo, desde, né, de Jesus Cristo até, contando genealogicamente, todos esses personagens aqui. Por que isso não é possível? Porque a Bíblia Sagrada, ela não vai se preocupar em detalhar todas as pessoas que nasceram naquela época. Contar especificamente cada uma delas e agrupar os seus anos de vida. Ela não tem essa preocupação. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, naquilo que ela se refere a dados históricos, ela é fiel. Naquilo que ela se refere a dados geográficos, ela é fiel. Naquilo que ela se refere a dados gerais da ciência, do cosmos, da natureza, ela é fiel. Mas ela não é um livro de geografia, ela não é um livro de história universal. Então ela não se preocupa em detalhar isso aqui. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para a nossa salvação. É a revelação de Deus por meio do Espírito, para que nós possamos ter um contato com a verdade que vem da parte de Deus. Como Cristo diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O objetivo principal de Deus com a sua palavra é purificar o seu coração, é estruturar a sua vida. Como Cristo disse, que aquele que cava na rocha, que estabelece sua morada com base na rocha, que é a sua palavra, pode vir o vento da tempestade, pode vir as águas se abater sobre aquela casa, pode vir as guerras e pelejarem contra ela, mas ela permanece firme, porque está firmada, solidificada na rocha, que é a sua palavra. Então a palavra de Deus tem um objetivo de edificação, mas ela também nos informa alguns dados relevantes. Por exemplo, esses personagens são relevantes. Então você vai ter a Bíblia elencando os personagens mais relevantes dessa geração. É isso que ela está fazendo aqui, ok? Somente para a gente já ir lendo, já ir compreendendo. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 705 anos e gerou Enos. Você vai ter novamente a sequência, mas antes disso, você tem o cumprimento de uma terrível sentença. A sentença na qual o homem foi alertado, né, para a qual o homem foi alertado, o homem e a mulher que estavam no jardim, que tinham todos os benefícios, né, tinham todas as benesses de estar naquele lugar de maravilhas, naquele lugar de extrema bênção, da presença maravilhosa de Deus na viração do dia. Você pode apenas imaginar o que é ter a presença magnífica, gloriosa de Deus diante de você, e você dialogar abertamente com Ele, falar e ouvir e ser ouvido de Deus, e dialogar com Ele de forma totalmente aberta. Este é o privilégio que ele teve. Mas para que ele pudesse permanecer gozando desse privilégio, a obediência. Obediência. Podes comer de todas as árvores, podes aproveitar de todas as benesses, mas você não pode comer desta. E ela está no meio. Ela não está escondida, ela está no meio. E essa situação é uma situação corriqueira para nós. Você também tem da parte do Senhor Jesus Cristo acesso até a presença magnífica de Deus, a presença maravilhosa de Deus. Você tem os dons do Espírito Santo que são depositados na sua vida. Você tem a graça maravilhosa de Cristo. Você tem o fruto do Espírito que produz em você coisas extraordinárias, coisas as quais Paulo diz, contra as quais não há lei. Então, quando você produz o fruto do Espírito, você tem a presença maravilhosa de Jesus Cristo, que diz: estarei convosco até a consumação. Mas ele diz: todavia, você não deve comer desse fruto. Você não deve lançar mão da desobediência. Você não deve entregar, como Paulo diz, seu corpo como veículo do pecado. Você tem que andar conforme a lei do Espírito, para que não cumpra a vontade da carne. Nós vivemos também numa situação semelhante, e nós veremos ainda mais quando, se formos fiéis,
permanecemos fiéis ao Senhor. Nós fomos arrebatados para as mansões celestiais, quando Cristo nos promete que nós teremos acesso novamente à árvore da vida. Adão viu isso, Adão viveu isso, Adão teve experiência com isso. Só que em determinado momento ele se deixou levar pela sedução. Eva se deixou seduzir pela proposta da serpente, ele se deixou seduzir pela proposta da mulher, e ambos foram atingidos pela condenação. E agora a sentença dada por Deus se cumpriu sobre ele. Adão morreu, como sua mulher morreu, e ele também morreu. Assim também nós temos que levar Deus a sério. Essas palavras aqui da parte de Deus, elas são alertas que são atuais. As palavras de Deus se cumprem e não caem por terra. Aquele que não leva Deus a sério sofre as consequências. Aquele que não se submete à ordem de Deus vai ter que passar pelo juízo. Mas nós, por causa da graça de Cristo, nós estamos livres de todo juízo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que nos manter obedientes à palavra de Deus. Porque se nós não formos obedientes, nós vamos passar por julgamento, vamos passar por juízo. Mas quando nos submetemos à palavra de Deus, nós somos livrados do juízo, porque o juízo caiu sobre Cristo, e Ele imputou a nós a sua salvação, imputou a nós as suas obras. Isso que é maravilhoso da parte de Deus sobre nós. A sentença se cumpriu, e Paulo diz que toda a humanidade foi atingida pelo mesmo mal, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como ele diz em Romanos. E ele também assevera: o salário do pecado é morte. A retribuição por uma vida de pecado é morte. Mas a graça de Cristo é vida para mim e para você. Nós temos que nos submeter a Deus, como Paulo mesmo diz em Romanos. Nós somos escravos de Cristo para a vida eterna. Nós nos submetemos a Cristo para a salvação. Nós nos submetemos à palavra de Deus, na obediência às ordens de Deus, para que nós sejamos por Ele purificados e a sua graça nos salve. E assim nós somos livrados dessa sentença. E aí outro texto de Paulo, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, que é convincente contra todos os homens, porque todos são atingidos pela morte, não há um que escape. Somente aquele que está debaixo do sangue de Cristo Jesus. Este tem a vida eterna, porque o Senhor deu o seu Espírito, e o Espírito Santo nele é o selo da vida eterna. É a promessa de uma vida eterna com Deus. Então nós não temos medo mais dessa condenação, porque essa condenação nós fomos livrados dela por causa de Cristo Jesus. Mas Adão viu cumprir-se em si essa condenação. Veja só: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu, como Deus havia o alertado. E viveu 105 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. E viveu Enos 900 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Vai sempre nessa sentença. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 700 anos, gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Está aí uma sugestão boa de nome para quem quiser dar para o seu filho: Maalalel. Foi extraordinário, né? E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Guarde esse nome. Enoque significa consagrado, significa dedicado. Guarde esse nome que nós vamos ver um pouco mais sobre ele. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu.
E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. Está aqui para mim, mas também aparece como Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, gerou um filho, e chamou o seu nome Noé. Extraordinário também esse outro personagem aqui, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E amaldiçoou a terra em decorrência do pecado do homem. O pecado, quando entra, quando você abre uma brecha, quando você abre uma porta, quando você abre uma oportunidade, o pecado entra na sua vida, ele vai afetar a sua vida e vai afetar também a vida daqueles com quem você interage. Porque o pecado contamina, e você começa a contaminar o ambiente. Sua palavra não é mais abençoada, suas atitudes não são mais atitudes pautadas por um testemunho verdadeiro. A sua vida começa agora a prejudicar aqueles que estão em volta. E se você não se arrepende, não deixa, Deus arranca você do meio, porque está escrito no livro dos Salmos que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Então nós temos a situação grave na qual o homem permitiu que o pecado entrasse, e quando o pecado entrou, veio a maldição. E a maldição que estava aí atormentando a todos eles, com a dificuldade de obter o seu sustento. A terra produzirá espinhos e cardos. Então, obtendo o seu sustento durante todas essas gerações, com muita luta, com muita dificuldade, até que Lameque dá essa declaração, que o Senhor vai nos abençoar, por meio deste que nasceu. Então Noé foi um sinal de Deus para a sua geração. É isso que foi maravilhoso, e é isso que nós vemos daqueles que servem a Deus. Chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Está aí encerrado o capítulo 5 de Gênesis, o texto difícil da genealogia. Não é um texto fácil, não é um texto tão interessante, mas é Bíblia, meu irmão. É um texto que está registrado nas Sagradas Escrituras, e por meio do qual o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, sim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder, ele tem a capacidade de nos falar de maneira extraordinária em todos os textos da Sagrada Escritura. Então, algumas coisas que eu quero ressaltar em relação ao texto que acabamos de ler, algumas verdades que já estão reveladas, que já estão declaradas aqui. E a primeira delas, ela pode ser observada quando a gente vai lá para o livro dos Salmos. Vamos lá comigo? Livro dos Salmos, capítulo 1 do livro dos Salmos. Vamos ver essa verdade que está presente aqui nesse texto, mas que nós vamos olhar o resultado, nós vamos olhar o reflexo dela aqui no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 1, vamos lá comigo, para você ver uma verdade que esteve sempre diante dos seus olhos aqui nessa genealogia, e que muitas das vezes a gente não conseguia observar corretamente. Livro dos Salmos, Salmo 1, o Salmo tem capítulo, tá? São Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, são cânticos. Então ele começa e termina no mesmo salmo, ele não tem continuidade histórica, tá ok? Ele não tem uma continuidade lógica nos capítulos, é apenas aquele salmo. Vamos lá, Salmo 1, verso 6 nos diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios... Na genealogia que acabamos de ler, onde estão os ímpios? Onde estão os incrédulos? Onde estão os que não servem a Deus? Onde estão os que não se submetem à verdade revelada de Deus?
Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus não tem compromisso com o pecador que não se arrepende. Deus não tem compromisso com o desobediente. Então, mesmo que nós vejamos aqui uma repetição, mesmo que nós vejamos aqui pouco contexto, não nos dá muitos detalhes, mas uma coisa tenha certeza: o nome de cada um deles está registrado, porque todos eles andaram em obediência à voz de Deus. Mesmo a palavra de Deus não estando registrada ainda, mas eles tinham a consciência de que sabiam o que era certo e o que era errado, a partir daquilo que Deus ensinou, a partir daquilo que Deus comunicou, e a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus já os transmitia. Era a época da consciência humana, não havia a lei de Moisés, não havia ainda texto escrito, mas havia sim a voz do Espírito que falava no coração humano. E assim você pode ter certeza: a sua história não se perde, os seus caminhos não são em vão, o seu trabalhar não está perdido. A maneira como você vive, a maneira como você faz as suas coisas, o testemunho que você dá para Deus, o preço que você paga para manter esse testemunho, todos eles estão escritos no livro de Deus, todos eles estão registrados diante do Senhor, e o Senhor é aquele que recompensa todos os nossos caminhos. O Senhor é aquele que recompensa todas as nossas obras. A coroa de justiça está reservada, como Paulo disse, diante de Deus. É Ele que nos premia, aleluia. É Ele que nos acompanha. Os seus olhos estão constantemente voltados para nós. Quando a gente olha essa situação aqui, quando a gente olha esse texto, e está um tanto enfadonho, repetitivo, e a gente olha para isso aqui e pensa: mas por que está registrado? Mas quando você lança um olhar um pouco mais profundo, quando você clama ao Espírito Santo de Deus para que Ele te traga alguma coisa a mais, você acaba percebendo o cuidado de Deus com relação à história desses homens, o cuidado de Deus com relação à história daquele que serve a Ele em espírito e em verdade. Assim também nós, tudo aquilo que nós fazemos, nada se perde, tudo está diante de Deus, e até as lágrimas que nós derramamos, nenhuma delas se perdeu no solo, nem na terra, nem no piso frio, quando você chorou pela madrugada, mas o anjo colhe e leva diante de Deus, e derrama essas lágrimas na presença dele, como João viu naquele dia. E quando derrama essas orações dos santos na presença de Deus, ela produz trovões, ela produz tempestade, ela produz o mover de Deus, a mão de Deus se move, e o milagre acontece, e a barreira cai, e nós somos abençoados, porque Deus não é injusto para conosco. Aleluia. Deus é maravilhoso. Amém. E se você quiser saber, a coisa vai um pouco mais além. Com relação aos amados de Deus, com relação às amadas de Deus, aqueles por quem Deus tem cuidado, o Senhor Jesus Cristo disse: não é só a sua história, não é só a sua caminhada, não é só o seu trajeto, o seu testemunho, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Você entendeu a maneira como Deus cuida de você? Você entendeu a maneira como Deus zela por você? Você entendeu a maneira como Deus se interessa por você? Agora, qual é a maneira com a qual você tem se dedicado a Deus? Qual é a maneira como você tem correspondido ao amor de Deus? Deus, Ele tem um amor infinito para conosco. Deus, Ele tem um amor que ultrapassa todas as medidas. E a medida do amor de Deus é tão imensurável, que João, escrevendo o Evangelho, no capítulo 3, no versículo 16, ele apenas pôde qualificar dizendo: Deus amou, de que maneira, com que tamanho, com que extensão? De tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna na pessoa bendita de Cristo Jesus. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é sem limites. O amor de Deus não tem qualquer impedimento. O amor de Deus quebra todas as barreiras. O amor de Deus quebra todo jugo. O amor de Deus nos dá vitória em qualquer situação, porque o seu amor supera quaisquer dificuldades. E é isso que nós temos na palavra de Deus. O amor de Deus é imensurável. Agora, o amor de Deus para conosco é sem medidas. E qual é o seu amor para com Deus? É aí onde nós temos que analisar, tanto na história desses personagens, de modo geral, como foi contado aqui, quanto nas situações específicas. Nas situações específicas, nós temos alguns personagens que se destacam. Nós temos, por exemplo, Enoque.
que eu vou falar um pouco melhor acerca dele hoje. Nós temos também Noé, que nós podemos também trazer uma abordagem um pouco mais profunda acerca deles. Ainda sobre genealogia, para encerrar, outras coisas que eu quero trazer. Primeiro, é o cuidado de Deus para com a história daquele que o serve, conforme nós vemos em Salmo 1, verso 6, que o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o meu e o seu caminho. O Senhor conhece nosso deitar e nosso levantar. O Senhor conhece cada aflição. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece tudo aquilo pelo qual nós estamos buscando. Só que nós temos que esperar sempre o tempo de Deus. Nós temos que dar prioridade à vontade soberana de Deus, porque assim nós temos nos comportando como servos, como servas, como filhos e como filhas amadas, que dá sempre prioridade aos planos de Deus, que são melhor do que os nossos. Como ele disse em Isaías: meus planos são melhores do que os vossos, meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então, quando a vontade de Deus se cumprir perfeitamente na nossa vida, nós vamos ver que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Sempre nós vamos chegar a essa conclusão. Então, o primeiro é em relação à história deles. O segundo é que essa lista de Gênesis, essa genealogia abordada em Gênesis, mesmo que ela cause para nós um tanto de estranheza, porque nós vemos personagens com longanimidade de vida, né? Com extensão de vida muito maior do que a da atualidade. Sendo que na atualidade nós tivemos até uma melhora, né, na qualidade de vida, né, na possibilidade de estender aí os anos de vida. Mas tempos atrás a média de vida era bem menor, né, na situação da Idade Média. Depois disso, né, nós tínhamos situações de média de vida muito menor, até de 50 anos, 70 anos, em lugares muito insalubres, lugares muito difíceis, com guerras, com falta de higiene. Então nós tínhamos situações assim. Agora, quando nós olhamos para isso, nós vemos com um tanto de estranheza, em decorrência dessa quantidade, dessa longevidade, né, de anos. Então, Adão com 930, Matusalém com 969, então são extensões muito grandes. A primeira coisa que eu quero destacar, que esse texto ele não é exclusivo. Então muitas pessoas podem pensar: nossa, só a Bíblia que vem com esse tipo de história, só a Bíblia que vem com esse tipo de narrativa. E é um engano. Existem textos de outras tradições semelhantes à Bíblia e que descrevem também a mesma ou semelhantes genealogias. Por exemplo, os textos da sociedade chamada Suméria. A sociedade suméria, uma sociedade de pelo menos 3 a 4 mil anos antes de Cristo, tá certo? Então, antes do período de Moisés, que viveram antes, muito antes de Moisés, e tinham narrativas. Quando a arqueologia descobriu, né, quando conseguiu investigar os territórios ali do sul do Iraque, onde viviam os sumérios, em Ur, de onde veio Abraão, e desenterraram material para a pesquisa, que eram tábuas de argila, onde havia a escrita dele chamada cuneiforme. Quando conseguiram traduzir, encontraram textos muito semelhantes ao Gênesis. E a genealogia deles não incluía personagens que foram detectados na história. Personagens onde a história pôde constatar que eram reais, eram verídicos. E alguns personagens, alguns reis dessa lista suméria de genealogia, tinham períodos de 72 mil anos de reinado. Só para você ver, né, que esse contexto não é apenas bíblico. Esse contexto também tem eco em outras tradições. E nesses textos sumérios foi encontrada uma narrativa de dilúvio, falando também acerca do dilúvio, aliás, com características muito semelhantes à da Bíblia. Tanto na Suméria, quanto na Assíria, na Babilônia, foram encontradas narrativas, tanto de genealogias com vidas longevas, quanto acerca de dilúvio. Então nós temos aí esse texto, por mais que ele seja estranho para nós, da nossa geração, da nossa época, ele não é um texto somente da Bíblia, é um texto que está presente também em outras culturas. E aí eu fui um pouco mais a fundo e vi alguns outros teólogos que discutem acerca dessa longevidade. E aí uma das hipóteses que foram trazidas para essa longevidade deles, né, essa quantidade de anos, é, por exemplo, a situação da biosfera, a situação da atmosfera, né, a qualidade de vida que eles tinham na época, a ausência de poluentes, a ausência de contaminação. E uma das coisas que foi apresentadas é que não havia chuva até antes do dilúvio.
Então a atmosfera, ela tinha uma camada de água, de umidade muito maior, que bloqueava a ação dos raios ultravioletas que vêm direto do sol e que nos atingem e pode causar até câncer de pele, devido aí às camadas, buraco na camada de ozônio e tudo mais. Então nós temos situações tanto da cultura, que fazem um eco com esse texto, tanto da ciência, que corroboram também essa narrativa, mas a principal não é nem da história, nem da ciência, e sim da fé. Esse texto é um texto revelado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem na Bíblia pelo menos 40 autores, mas você tem na Bíblia pelo menos 40 escritores, mas você tem um só autor. O autor é Deus, por meio do seu Espírito, que inspirou Moisés a colocar essas narrativas aqui na Bíblia. Então você pode escolher a fundamentação que você quiser. Vou pela história, você tem outras histórias falando acerca disso. Vou pela ciência, você tem algumas hipóteses muito plausíveis. Mas eu digo para você, eu vou pela fé. Esse texto aqui é bíblico, então é por meio da autoridade do Espírito Santo de Deus que eu creio. Esse texto aqui foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, foi o Espírito que conduziu Moisés a construir essa narrativa, e se ele está aqui, é porque Deus quer falar comigo através dele. Então a primeira coisa que nós observamos é que Deus tem o cuidado de registrar a história. Deus tem o cuidado de comunicar o meu e o seu testemunho para as próximas gerações, assim como comunicou esse testemunho para nós. Chegou para nós para edificar a nossa vida, chegou para nós para falar a nós, né? Para de fato nos comunicar essas verdades. Deixa eu tomar cuidado com o tempo ali. Vamos lá. Parou, então deixa eu controlar pelo meu aqui. Eu pensei que eu tinha muito tempo, quando eu olhei ali, falei, nossa, tenho quase uma hora. Mas depois dessas verdades que nós vimos aqui, que são já maravilhosas para nós, vamos focar agora em Enoque. Por quê? Quando o texto fala acerca desse personagem, vocês notam um tanto de repetição. Então existe alguma certa linguagem, né, muito repetitiva. Mas quando chega em Enoque, ele lança ali um foco. Quando chega em Enoque, ele lança ali uma luz. Ele fala, olha, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nesse contexto aqui. Aqui tem uma coisa a mais para você. Aqui tem uma coisa a mais para te revelar. Aqui tem um ensinamento a mais por meio do qual eu quero falar com você. Então quando a gente olha para Enoque, a gente vê esse destaque. Veja, no versículo 18. No versículo 18 aqui do texto que eu li. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Muito bem. A partir daí Enoque entra, né, na descrição. Então depois de viver esse período, Enoque veio a existir. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Muito bem, a mesma repetição, a mesma estrutura de texto, seguindo da mesma maneira. Agora veja só em relação a Enoque. E foram todos os dias de Jared, 21. E viveu Enoque 65 anos. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém, ou está aqui na minha Bíblia, Metusalém. E aí quando você olha para esse personagem que se destaca, você diz, Deus quer falar alguma coisa a mais em relação a esse. Deus quer trazer algum conteúdo a mais. E quando você olha para a situação do versículo 21 e do versículo 22, você vê uma diferença muito grande. Você vê uma nova atitude, você vê um novo comportamento, uma nova forma de comportamento que vai refletir também numa nova forma, um novo relacionamento que esse personagem vai ter com Deus. Então você vê o comportamento do versículo 21 e o comportamento do versículo 22. Vamos lá. Versículo 21, viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. O que aconteceu com Enoque? O que aconteceu com o personagem? Para que Deus olhasse para esta história e desse um destaque nela. Deus olhasse para ele e fala, não, aqui tem alguma coisa a mais. Não, aqui tem algo especial que você precisa lançar um enfoque, que você precisa prestar mais atenção. Eu trago para vocês a primeira coisa que se revela para mim e que eu acredito que é também muito edificante para nós. Vamos junto comigo no livro, na carta de Paulo aos Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, deixa eu ver o que eu marquei. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, tá? Carta de Paulo aos Filipenses, deixa eu ver o que eu marquei.
Filipenses 2:21. Filipenses, vamos lá? Que eu estou em Tessalonicenses, deixa eu ver para Filipenses, está aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Olha só o que Paulo nos diz aqui em relação a Timóteo, para a gente fazer aí a comparação em relação a Enoque. Paulo está falando aqui com relação à igreja, né? Então está dando alguns conselhos, e ele está dando uma descrição de Timóteo. Por que ele confia em Timóteo? Por que ele acredita no ministério de Timóteo? Por que Timóteo representa ele onde ele vai, né? E de fato Paulo dá essa autoridade a Timóteo. 2:21 de Filipenses diz: porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Quando a gente olha para Timóteo, primeiramente, a gente vê, Timóteo era jovem. Timóteo era uma pessoa que muitas das vezes tinha muitos sonhos, muitos projetos a realizar. Então, Timóteo era uma pessoa competente, teve uma boa criação, como Paulo diz, que a avó dele, Lloyd, e a mãe Eunice, lhe criaram no Evangelho. O Evangelho foi suas primeiras letras. Então ele tinha base, ele tinha com certeza muita perspectiva de crescimento, de projeção dentro da igreja, né? Com certeza poderia construir uma bela história. Mas Timóteo, nem por causa disso, se deixava levar pela paixão de sua época, como Paulo disse acerca de alguns, que abandonando ele, amaram o presente século. Timóteo não se deixou levar por essas paixões. Timóteo não priorizou as coisas dele acima das coisas de Deus. Por isso Paulo pôde falar isso acerca de Timóteo. Todos buscam acerca do que é seu, mas ninguém busca acerca do que é de Cristo. Mas eu estou mandando até vocês que prioriza aquilo que é de Cristo. Eu estou mandando até vocês que me representa e que prioriza Cristo na sua história, prioriza Cristo na sua vida. Mas o que isso tem a ver com Enoque? O que tem a ver com Enoque é que no versículo 21 a gente vê um Enoque, e acerca dele, tudo que a gente pode dizer lendo aqui de novo, versículo 21, e viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. Só temos isso a dizer. Ele viveu 65 anos, né, fez lá o que tinha que fazer, viveu sua vida, trabalhou, foi um homem de Deus, andou corretamente. Mas o que podemos dizer dele? Viveu 65 anos e gerou Matusalém. Muito bem. Só que do versículo 21 para o 22 nós vemos uma mudança, nós vemos uma transformação, nós vemos agora um destaque que Deus dá sobre a vida dele. Veja novamente, versículo 22, olha só: e foram todos os dias de Enoque, 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Alguma coisa aconteceu na vida de Enoque do 21 para o 22. Alguma coisa mudou na agenda de Enoque do 21 para o 22. Alguma coisa aconteceu na vida de Enoque e ele passou a dar prioridade às coisas de Deus. E ele passou a dar prioridade à vontade soberana de Deus. Ele passou a dar prioridade à agenda de Deus. Por quê? No versículo 21 nós vemos alguém com uma vida comum. Nós vemos alguém o que pode se chamar de medíocre. O que é mediocridade? Mediocridade não é algo ruim, senão não seria medíocre. É algo médio. É algo médio. Então está andando conforme todos os outros. Você pode trazer tanto para Enoque quanto para os outros. A mesma coisa. Viveu tanto tempo, gerou, morreu. Viveu tanto tempo, gerou e morreu. É médio. Está na média de todo mundo. Só que aqueles que querem ter um destaque diante de Deus têm que fazer a diferença. E aí, para fazer a diferença, você tem que priorizar a vontade soberana de Deus. Você quer ter destaque da parte de Deus na sua vida? Você quer que o Senhor, Ele coloque você em destaque e use você poderosamente e glorifique o nome dEle através da sua vida? Você não pode se contentar em viver na média. Você não pode se contentar com aquela oraçãozinha. Você não pode se contentar com aquele jejumzinho. Você não pode se contentar em somente vir na igreja bater cartão. Você não pode ser um assistidor de culto. Você não pode simplesmente ir levando, deixando a vida te levar. Você tem que marcar a história. Você tem que fazer a diferença. E tem que entregar a Deus aquilo que Ele tem depositado em você. Então Deus dá talento. Deus dá capacitação. Deus dá o seu espírito sem medida, como profetizou em Joel.
Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sem medida. Os jovens profetizarão, os velhos terão visões, e sobre todos será derramado o meu espírito. Você tem o Espírito de Deus sem medida. Assim você tem poder de Deus, capacitação de Deus. Você tem a autoridade de Deus para se destacar da mediocridade e servir a Deus com excelência. Servir a Deus em espírito e em verdade. Louvar a Deus para o céu se abrir e a glória descer. Servir a Deus, pregar acerca da palavra de Deus com autoridade. Impor a sua mão e o demônio sair. Impor a sua mão e a cura vir. Viver na plenitude do Espírito. Viver na plenitude do Espírito. Quando você quiser sair da mediocridade. Você quer viver o mesmo que todo mundo? Então segue. Segue na mesma. Segue na mesma. O que acontece? Graças a Deus a salvação não é por obras. Graças a Deus a salvação não é por obras. Porque Paulo diz que haverá um tribunal. Haverá um bema. Tá certo? Que é uma plataforma onde os atletas serão julgados. Ali não é questão de condenação. Uma vez que você chegar ao tribunal de Cristo, você está salvo. Você está salvo pela graça de Cristo Jesus, porque Ele imputou a você as suas obras. O sangue de Cristo derramado sobre nós nos purifica de todo pecado. Então você vai entrar no céu não é por obras, é por graça. É pelo sangue de Cristo que foi derramado. Mas quando você se apresentar diante de Cristo, aí você vai para o tribunal de Cristo. Aí Ele vai pegar toda a sua vida e Ele vai analisar diante de você. Aqui ó, nesse dia aqui ó, eu queria usar você para falar uma palavra para consolar aquela vida. Aqui ó, nesse dia eu queria usar você para pregar a minha palavra. Nesse dia eu chamei você para uma oração de madrugada. Nesse dia eu chamei você para desligar a televisão e ler a Escritura. Nesse dia eu convidei você para buscar mais a minha presença. Nesse dia eu dei uma oportunidade para você para sentir o meu poder e para ser avivado, para ser capacitado para pregar acerca do meu nome com mais poder, com mais autoridade. E o que você fez? Por que você não ouviu a minha voz? Por que você não atendeu a minha ordem? Por que você não priorizou a minha vontade? E aí diante de Cristo, tomara que nós, ouvindo esta palavra hoje, nós queiramos sair da média, nós queiramos sair da mediocridade, e nós queiramos viver na dimensão do Espírito, e nós queiramos viver a plenitude do Espírito, e nós queremos viver o melhor de Deus, nós queremos viver a plenitude do poder de Deus sobre nós. Porque quando nós chegarmos naquele dia, o Senhor vai dizer: bem fizeste, servo fiel. Agora recebe da minha parte a minha recompensa, por aquele dia que você pregou, por aquele dia que você evangelizou, por aquele dia que você obedeceu a minha voz, por aquele dia que você não deu um mau testemunho, mas você mesmo sendo humilhado, você aguentou para sustentar o meu nome, para sustentar um testemunho de um servo e de uma serva de Deus. Agora aqui está a sua recompensa. A recompensa vem da parte de Deus para nós, e nós não podemos aceitar viver a média. Nós não podemos aceitar viver a mediocridade. Alguma coisa aconteceu com Enoque, que Enoque saiu da lista comum, da lista geral, de viver os 65 anos, de gerar uma pessoa e morrer, e ele passou para um novo patamar, ele passou para uma nova dimensão de vida, ele passou para uma nova forma de andar com Deus, ele de tal forma andou com Deus, que ele viveu aquilo que ninguém mais viveu. Ele viveu algo singular. Ele viveu algo particular. Deus quer revelar uma coisa extraordinária para você. Deus quer usar você de outra maneira. Deus não quer usar você de uma forma comum. Deus não quer você com uma história comum. Deus quer e tem para você algo especial, algo extraordinário, algo que está além da imaginação, como ele disse para o profeta. Como ele disse para o profeta, algo que nunca subiu ao coração humano, algo que nunca foi visto. Você pensa que conhece Jesus, você pensa que conhece Deus, você pensa que conhece o Espírito de Deus, você pensa que conhece a palavra de Deus. Você não conhece nada. Eu não conheço nada acerca de Deus. É verdade.
Jó pensou que conhecia um pouquinho de Deus. Aí Deus chamou Jó para uma conversa. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Onde estavas tu quando eu estabelecia as constelações? Onde estavas tu quando eu colocava o limite do mar? Onde estavas tu quando eu criava tudo isso que está à tua volta? Você nem existia e eu já estava aqui. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Aleluia. Nós não sabemos nada acerca de Deus. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário, porque Deus tem muita coisa a nos revelar. Nós temos que nos entrar como outro profeta Ezequiel, que foi chamado por Deus para mergulhar, foi chamado por Deus para imergir no mundo de Deus, imergir no Espírito de Deus. E quando ele assim o fez, ele não foi mais achado entre os homens, semelhante a Enoque. Porque quando você estiver imerso nas águas do Espírito, as pessoas não vão mais poder te localizar. É como uma pessoa que está escondido, como diz o Salmo 91, à sombra do Onipotente. As pessoas te procuram, mas não te acham. Por quê? Porque você está em Deus. Somente aquele que anda com Deus sabe, entende aonde você está. Você está imerso no Espírito Santo de Deus. Coisa extraordinária andar com Deus. Vamos ver pessoas que andaram com Deus. O tempo está acabando já. Hebreus. Aleluia. Hebreus, vamos lá. A carta de Hebreus. Aleluia. Carta de Hebreus, vamos comigo lá. Carta de Hebreus, capítulo 11. Vamos ver pessoas que andaram com Deus. Qual é a situação delas? Qual é o privilégio, qual é o desafio de andar com Deus? Veja só. Hebreus capítulo 11. Entende aí o que é andar com Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A primeira coisa. Sem fé, você não chega nem na porta. Sem fé, você não entende nada. Sem fé, tudo isso aqui é incompreensível para você. Sem fé, o evangelho não faz nenhum sentido para você. Como Paulo disse, é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus. Mas aquele que tem fé é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É pela fé que você entra nesse caminho. É pela fé que você acessa essa dimensão espiritual. Não é pela razão, não é pela teologia, não é pelos livros, não é pela ciência da carne, a ciência humana, é pela ciência do Espírito, é pela fé. Creia, você tem fé, a fé está aí. A palavra de Deus diz: Ele não quebrará, Ele não esmagará a cana quebrada, e Ele não apagará o pavio que fumega. A cana às vezes foi trilhada, foi trincada, foi quebrada, que muitas das vezes é a nossa vida. Por causa de tanto sofrimento, por causa de tantas situações, nossa vida às vezes está quebrada. Mas Deus é aquele que restaura. Deus é aquele que revivifica. Deus é aquele que faz você uma nova criatura. E Ele não apaga o pavio que fumega. Às vezes está ali, é só uma chama pequena, é só uma faísca. O que Ele faz? Ele vai jogar gasolina para que a chama do Espírito Santo acenda. Jesus Cristo disse: a fé é pequena. Muito bem, é dessa fé que eu preciso. É dessa fé, é com essa fé mesmo que eu gosto de trabalhar. Por quê? Porque o grão de mostarda é a menor das sementes, mas produz a maior das hortaliças. Ele não está falando de dimensão. Se você pegar um cedro do Líbano, uma hortaliça não é nada diante dele. Ele está falando de progressividade. É a menor semente, mas que progressivamente se torna maior das hortaliças. A tua fé é pequena, a tua fé é como um pequeno, uma faísca somente. Eu digo para você que está aqui aquele que aviva a tua fé. Está aqui aquele que vai multiplicar a sua fé. Está aqui aquele que vai desenvolver a sua fé. Aquele por meio do qual a sua fé vai mover montanhas, como Cristo disse: se tiver fé, se tiveres fé, dirás a este monte: move-te daqui para ali, e ele se moverá. O que é o monte que está no teu caminho? Jesus não está falando de geografia, não está falando de montanhas de pedra. Jesus está falando de obstáculo. Qual é o obstáculo? O que está atrapalhando?
O que está atrapalhando você servir a Deus da maneira certa? O que está atrapalhando você viver na dimensão do Espírito? O que está atrapalhando você mergulhar nos rios da graça de Deus? O Senhor diz para você: usa a tua fé, e esse negócio vai sair do teu caminho, e você vai entrar na dimensão espiritual, e vai ver o céu por dentro, como alguns gostam de dizer, e vai viver a graça de Deus na sua plenitude. A fé. Então a fé é o caminho pelo qual essas pessoas trilharam. Veja só: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, somente pela fé, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. A ciência deu tanta volta e chegou até onde esse texto está dizendo hoje. Hoje a ciência mesmo está admitindo que aquilo que está presente hoje na realidade veio da energia. Aquilo que é aparente veio do que não é aparente. Veja a veracidade da palavra de Deus. Veja a autoridade da palavra de Deus, a fidedignidade da palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel andou com Deus. Abel serviu a Deus, e mesmo Abel sendo morto, o sangue de Abel derramado sobre a terra ainda fala, ou seja, clama aos céus, pede por justiça, e a justiça de Deus vai vir, e Deus vai cobrar tudo aquilo que fizeram em relação aos justos, contra os justos. Deus vai cobrar. Nós temos um justo juiz, nossa vida está diante de Deus, nós não temos que lançar mão de juízo, nós não temos que lançar mão de juízo próprio, nós temos que entregar a Deus, porque da mesma forma que Abel, Deus vai cobrar também daquele que se volta contra o servo e contra a serva de Deus. Veja só, Abel que andou pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Alcançou testemunho de que agradara a Deus, de que Deus estava satisfeito com ele, de que Deus estava alegre com ele, de que de fato Deus, ele olhando para Abel, ele se sentia recompensado pela maneira de Enoque viver, porque Enoque andou com Deus. Quando Deus olha para nós, o que Deus pode sentir em relação a nós? Em relação à maneira como nós estamos andando, em relação à maneira como nós estamos vivendo, em relação à maneira como nós estamos aplicando os talentos, a maneira como estamos aplicando os dons. Tomara que na nossa vida, a partir desta palavra, a partir da comunicação do Espírito Santo de Deus no teu coração, você seja impactado, para que na sua história também haja esse contraste. Até este período, Enoque viveu 65 anos, gerou Matusalém. Era tudo que se tinha para dizer acerca desse período. Viveu 65 anos e gerou Matusalém. Muito bem. Já viveu muito bem. Não viveu mal. Não andou pecando. Não andou matando ninguém. Não andou causando problemas. Não foi ímpio. Mas também é só o que temos a dizer acerca dele. Viveu 65 anos e gerou Matusalém. Mas aconteceu alguma coisa que no versículo 22, Deus deu um destaque e disse: andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. Agora nós também somos conclamados a andar com Deus. Nós também somos conclamados a viver por fé. Nós também somos conclamados a viver um mundo espiritual aqui na terra, a vivermos a dimensão do Espírito aqui na terra. Não nos amoldarmos a este mundo, como Paulo disse. Não vos conformeis. Não vos conformeis não tomeis a forma. Não sejais influenciados, não sejais moldados pelo mundo, mas nós temos que nos renovar pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está renovando a sua força, o Espírito Santo de Deus está renovando a sua fé, o Espírito Santo de Deus está renovando o seu relacionamento com Deus, está renovando a forma como você está manifestando o amor para com Deus, está aprofundando esse amor, está aprofundando esse laço, para que você, semelhante a Éfeso, a igreja de Éfeso,
que foi conclamada por Cristo a voltar ao primeiro amor. Você também volte àquele primeiro amor. Quando você se apaixonou pela palavra de Deus, quando você se apaixonou por Cristo, que você vivia esse amor, você queria ganhar o mundo inteiro de uma vez só, que você queria viver constantemente na obra de Deus na igreja, este amor ardente, este amor insaciável, o Senhor está renovando nesta noite, para que você possa vivenciar ainda mais coisas da parte de Deus, para que a sua vida, a sua história tenha o mesmo contraste que tem a história de Enoque. Aí outra coisa, não vou ler toda a lista dos heróis da fé, mas você pode continuar, todo o capítulo 11 de Hebreus, é uma lista maravilhosa, extraordinária. Uma última coisa que eu quero destacar, para encerrar, que o tempo já está esgotando, vamos ler aqui só para encerrar, veja, no versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, muito bem, toda a história foi contada, 365 anos, só que 300 anos foram um diferencial, só que 300 anos foram especiais. 65 anos ele viveu e gerou um filho, mas dos 300 anos a seguir, ele viveu o melhor de Deus na terra. Assim também seja com a minha e com a tua história. Veja só, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus, e não se viu mais, não o encontraram mais, não o acharam mais, não o localizaram mais. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Vamos comigo para encerrar em 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá comigo? 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, para você ver o resultado daquele que anda com Deus na atualidade. Enoque andou com Deus, Enoque viveu o melhor de Deus nos seus 300 anos a seguir, e Deus o tomou para si, e ele não foi mais achado entre os homens. Ele foi levado para estar para sempre com Deus, ele foi levado para estar numa relação mais próxima com Deus, de modo que as pessoas não tinham mais acesso a ele, as pessoas não podiam mais o atingir, não podiam mais o tocar. Por quê? Porque ele foi levado para Deus, foi levado por Deus para estar junto a si. Olha só a promessa que é feita para aquele que anda com Deus, na 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Porquanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Qual foi o destino de Enoque? Andou com Deus, e não foi achado entre os homens. Por quê? Porque ele foi levado para Deus. Qual é o destino da igreja de Filadélfia, a igreja fiel, que mesmo tendo pouca força, não nega o nome de Cristo, e que paga o preço na atualidade, mas vive a palavra de Deus na íntegra, que nega a si mesmo, se for preciso, e como Cristo disse: se o teu olho te escandalizar, arranca; se a tua mão te escandalizar, corta; se o teu pé te escandalizar, tira. Mesmo entrando no céu, faltando um pedaço, mas você vai entrar nas mansões celestiais. E se você andar com Deus, se você andar com Cristo, se você for fiel à palavra de Deus, também o Senhor vai te tomar para Ele. Aleluia. Também o Senhor vai te arrancar dessa terra para Ele. Glória. E aí, quando você menos esperar, você está cuidando da sua vida, mas a sua prioridade está no céu. Como o pastor já disse aqui: cabeça no céu e pés na terra.
Você está cuidando da sua vida, está fazendo suas coisas, mas você está ligado no trono da graça, em espírito, como Paulo diz, tudo que façais, façais por fé. E aí aonde você estiver, o Senhor vai te arrancar dali, para estar para sempre com Ele na glória. Assim como Enoque andou com Deus, não se contente com a mediocridade, ande com Deus na plenitude do Espírito, e nós também vamos ser levados para estar junto com Ele. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Que maravilha, né, irmãos? Ficaríamos aqui até, eu mesmo ficaria o tempo que o irmão Júnior aguentasse ficar falando. Irmão Júnior, Deus continua abençoando. Amém. Irmãos, vamos contribuir ao Senhor com as ofertas. Rapaz, eu devia ter entregado antes, só. Tem as ofertas ainda. 34.